Vamos lá? Teimoso. Vamos lá, vamos começar a aula de hoje sobre o que é CrossFit, tá? Então, eu vou explicar um pouco do conceito do CrossFit, né, das definições dele, mas eu vou dando os meus pareceres também, tipo, o que eu acho importante acrescentar e falar sobre a definição do CrossFit em si, né? Às vezes o que a gente fala sobre a definição não é o que se resume o CrossFit, né? Não é realmente a essência dessa definição. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a definição, que é a definição clara, né? São movimentos funcionais constantemente variados e executados com uma alta intensidade. Então, o que acontece, né? Muita gente tem esses... Ah, mas o que isso significa? Nossa, a hora que você acrescenta a palavra, então, de alta intensidade, executados em alta intensidade, as pessoas já, né, recuam já. E então eu vou explicar um pouquinho sobre o que isso significa, né? E aí quem estiver aqui no Instagram, tenta migrar lá para o YouTube, porque eu vou espelhar as telas lá. Então quem quiser já ver as telas, senão mais tarde vai ficar salvo lá no YouTube. E aí acompanha por aqui, depois se quiser dar uma olhada lá no YouTube, eu vou espelhar agora todas as telas lá no YouTube, ok? Então, vamos lá. Então, a definição, né, como eu já falei, são movimentos funcionais constantemente variados e executados com uma alta intensidade. Então, aqui a gente fala sobre movimentos funcionais. Quando a gente fala de movimentos funcionais, hoje em dia tá muito confuso isso, né? Porque tudo é funcional, né? Alimentação funcional, atividade funcional, tudo começa a usar esse nome. E porque é importante mesmo, porque aí, como eu estou falando, são movimentos naturais, essenciais e seguros. Então, naturais. Naturais significa que ninguém precisa ensinar pra gente, né? Ninguém fala, agora para agachar você vai fazer assim. Talvez a gente precise fazer isso agora, mas é uma coisa que é inato nosso. Então, quando a gente vai lá, né, ver crianças, né, de 2 anos, você vê crianças agachando perfeitamente, né? Sem a gente ter que ficar falando, coloca o calcanhar no chão, joga os joelhos para fora, mantém as costas retas. Se você vê uma criança de 2 anos agachando, você vai ver que é um agachamento perfeito. E ninguém teve que ensinar ela a fazer esse movimento, ela simplesmente fez sozinha, né? Então são movimentos naturais, essenciais, porque são movimentos que o nosso corpo precisa para se manter ativo, se manter funcionando. Então é essencial que a gente consiga agachar, saltar, correr, né, andar, é natural. E é essencial que a gente consiga fazer isso para o nosso corpo se desenvolver de forma geral. E seguros. Porque se é uma coisa inata, né, e essencial, ela tem que ser segura. Então, ninguém fica preocupado com uma criança que passa 1 hora brincando no chão em movimento de agachamento, por exemplo. Tá? Então, eu estou citando o agachamento porque é uma coisa muito natural de a gente ver em qualquer criança. Então, ninguém fica se preocupando se ele está se machucando porque ele está naquela posição, né? Então, é um movimento seguro. Então, todos os movimentos que são naturais, essenciais e seguros, a gente considera eles movimentos funcionais, ok? E aí, os, né, constantemente variados. Isso dentro do CrossFit, constantemente variado significa variações de tudo. Então, eu coloquei aí, né? Expandir a margem da experiência. É isso, eu tenho que expandir o máximo o meu acervo motor, né? Todos os meus estímulos eu tenho que pensar que eu posso mudar. Então, eu posso mudar aí através de movimentos, né? Através de cargas, repetições, distância e tempo. Então, por exemplo, o que isso significa? Eu tenho que variar os estímulos. Então,
né, mudando para uma vida fora do CrossFit, hoje eu vou a pé para o trabalho, no outro dia eu vou de bike, no outro dia eu vou de patins. Então eu estou variando, né, o movimento e variando o estímulo. Então isso, às vezes eu posso variar assim, eu posso variar por carga. Hoje eu estou com uma mochila mais pesada, hoje eu não tive que levar o notebook para o trabalho, está mais leve. Distância. Hoje eu vou trabalhar em São Paulo, hoje eu vou trabalhar aqui no ABC. Então, todos esses estímulos eles podem ser variados. Então, eu acho que essa é a parte que mais atrai os participantes, né, pro CrossFit, porque geralmente as pessoas estão cansadas de fazer sempre o mesmo estímulo, né? Ir para academia e fazer lá. Eu não estou falando que isso é ruim, tá? É só de perfil para perfil. Então tem gente que ama isso, né? E não se vê longe disso. E pessoas que gostam muito do CrossFit, mas também gostam da musculação. Mas eu vejo assim, durante esses 5 anos de experiência, que muita gente, né, acabou se afastando da musculação, e que é muito importante também, mas acabou se afastando por ser mais do mesmo, né? As pessoas estão cansadas disso. Isso é um dos motivos que eu acho que o CrossFit vem cada vez mais se expandindo aí. E, né, executados de alta intensidade. Aí, nossa senhora, as pessoas já ficam malucas. De alta intensidade, como minha avó vai fazer alta intensidade, né? E aí a gente tem como medir essas coisas, né? Então, força vezes distância igual a trabalho. Então a gente tem como mensurar o trabalho que a pessoa está fazendo. E aí a gente divide esse trabalho por tempo, que aí a gente vai saber a potência que ele está gerando. E nessa potência a gente sabe a intensidade. Então, potência igual a intensidade. Nisso, galera, intensidade, eu quero que vocês entendam que o que é intenso para você? A gente tem que pensar de forma individual, tá? Então, já mudei de slide, mas só para vocês irem pensando o que é intensidade para você. Então, intensidade para você é conseguir levantar 10 vezes de uma cadeira? Intensidade para mim é correr 42 quilômetros. O que é intenso? Tá? A intensidade ela é relativa para cada indivíduo, tá bom? Então, tá muito também vinculado ao condicionamento físico daquela pessoa, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, só para falar de forma geral. Aula de física, isso aí ela. Galera, qualquer pergunta pode ir colocando aí, depois no final eu vou tirando, beleza? Quando surgiu o CrossFit? Bom, o CrossFit ele surgiu em 1995 pelo ex-ginasta Greg Glassman. Aí ele abriu uma academia, né? Porque ele estava dando ele dava algumas aulas de personal, né? Porque ele já tinha testado esse estímulo de treino e gostava muito, e ele começou a atrair alguns alunos para isso. Ele começou a dar personal. Só que aí ele abriu essa academia e parou de dar aula de personal e começou a dar aula, né, coletiva. Por quê? Que assim ele percebia que as pessoas também se atraíam mais e ele conseguia otimizar o seu tempo, né? Então, ele conseguia otimizar de forma segura, né, sem alterar o estímulo do treino, sem afetar a qualidade do treino. Então, aí, isso foi lá em 95. Então, para você ver que às vezes as pessoas, né, com seus preconceitos e sem saber, às vezes falam, é modinha, surgiu agora. Eu acho que uma modinha dura mais do que isso, né? A gente está falando de 95 aí, e ele foi, né, registrado mesmo oficialmente em 2000. Né? Então a gente já está há 20 anos aí com CrossFit uma marca, né? Como uma marca, como algo registrado. Tá? E desde então ele vem aí crescendo exponencialmente. Beleza, como que funciona uma aula de CrossFit? Tá? Uma aula de CrossFit às vezes muda um pouquinho do formato, né?
às vezes pela quantidade de alunos que o box tem, às vezes pela quantidade, né, de material, tudo, tamanho, né, do box, então tudo isso muda, né, isso não é algo engessado, isso é uma coisa também que aqui no Brasil muda bastante, porque lá nos Estados Unidos a pessoa pode fazer o Level 1, né, sem ser formado e dar a aula de CrossFit, né, ele só precisa ter o curso do Level 1, né, que é o curso que capacita as pessoas a trabalhar com CrossFit. Então, aqui no Brasil, para ser um coach, né, de CrossFit, você tem que ser formado em educação física, né, bacharelado, né, para conseguir dar aula nas academias, ou plena, né, que nem era antigamente, e conseguir fazer o Level 1, né. Então, eu tenho que ter essas duas formações. Então, a gente não pode esquecer, no meio do CrossFit, que a gente é profissional de educação física. Então, o que a gente achar que dá para acrescentar nisso, a gente pode acrescentar. Não tem que ser, nem precisa ser algo tão engessado. Isso é uma maneira geral de se ver. Então, tem gente que passa nesses 3 protocolos, tem gente que coloca mobilidade, tem gente que coloca uma parte pré-técnica, aquecimento específico, enfim, mas o modelão lá é isso. O warm-up, que é o aquecimento específico, ele pode ser específico ou geral, né? O skill, que significa que é a técnica do dia de algum movimento específico, né? Então, por exemplo, hoje eu quero trabalhar a técnica de pistol. Aí eu vou passar educativos para essa técnica aí, certo? E o WOD, que é o momento que os alunos atingem mais intensidade e se desafiam no nível de condicionamento físico. Então, é nessa hora que a gente vai colocar um pouquinho mais de intensidade. Muita gente acha que constantemente variado, executados de forma intensa. E aí a pessoa pergunta, quanto tempo dura essa aula? Aí você fala, né, de 40, tem lugares que são 40 minutos a 1 hora. Você fala, nossa, 1 hora intenso, eu não vou aguentar. Mas não é que é isso. Então a parte mais intensa do treino fica para essa hora aí do WOD, né? Então, nessa parte do WOD, que significa que é o treino do dia, a gente coloca um pouquinho mais de intensidade, lembrando que intensidade é relativo para cada um. Então, isso significa que eu tenho que adaptar para cada aluno, independente de ser uma aula em grupo, tá? E depois daí, a CrossFit recomenda uma volta calma, tá? Então, essa volta calma pode ser um alongamento, pode ser reunir os alunos para uma conversa, né? Então, isso eles deixam mais aberto, tá? Mas, no geral, pelo menos aqui no Brasil, é essa estrutura aí. Já dei aula com um perfil um pouco diferente, mas não muda muito, é muito do perfil de cada box mesmo, assim, sabe? Que você acha melhor para cada espaço, beleza? Bom, essa pirâmide aí eu já mostrei na outra aula, né, que eu dei sobre a parte de ginástica. E é a hierarquia teórica do desenvolvimento. Então, a gente usa, né, a nutrição como base, né, é ela que manda nas outras coisas. Depois vem o condicionamento físico, a ginástica, o levantamento de peso e qualquer outro esporte que você possa fazer. O que significa esse qualquer outro esporte? Significa que se minha nutrição estiver boa, se o meu condicionamento físico estiver ok, se eu souber, né, nessa parte de ginástica, se eu souber me movimentar sem carga, né, seguramente, eu vou conseguir fazer isso com carga e isso vai me ajudar em qualquer outro esporte, certo? Beleza. Então, daqui, essa parte é bem importante, que tudo que a gente faz, né, a gente tenta mirar. Essa pirâmide
e essa outra aqui, ó. Então, a qualificação de movimento, né? Então, o que a gente tem que pensar? Já que a gente está falando de intensidade, antes de intensidade, a gente tem que avaliar a mecânica, a consistência, para depois a gente conseguir colocar intensidade, tá? Então, na parte da mecânica, a gente tem que corrigir alguns movimentos. Natália, mas você não falou que são movimentos naturais, que não precisam ser corrigidos, né? Lá para criança, por exemplo. Né? Não é que não precisa ser corrigido, galera. Conforme a gente vai, né? Cada um tem uma vivência, né? A vida vai levando para algumas coisas e algumas pessoas param de ser ativas. Então, tem pessoas que vão perdendo a sua função, o seu corpo vai perdendo a funcionalidade. Então, quando ela chega lá após 20 anos sem fazer atividade física nenhuma, às vezes trabalhando 20 anos na frente de um computador, a pessoa tem algumas limitações. Então, a gente tem que corrigir a mecânica do movimento dela, certo? Para aí sim, depois ela ter um pouquinho mais de consistência. Então, o que isso seria na prática aí? Eu vou corrigir a mecânica do movimento dela. Então, eu quero que ela faça 5 movimentos, sem pressa, sem ser rápido, e eu vou acertando os movimentos dela, etapa por etapa. Vou corrigir primeiro o que está mais lesivo. Então, por exemplo, num agachamento, a pessoa está jogando os joelhos para dentro, né? Ou está tirando o calcanhar do chão. Então, eu vou ver o que é mais lesivo naquele agachamento e vou tornar ele mais seguro. Então, lembra que na parte funcional, para o movimento ser funcional, ele tem que ser seguro, natural e essencial, né? Então, eu tenho que transformar esse movimento em seguro primeiro, para depois sim eu ir para essa parte de consistência. O movimento já está seguro, então eu vou lá e vou colocar um pouquinho mais de volume, né? Vou fazer ele entender um pouquinho da consistência, pegar a consistência naquilo. E depois eu vou dar um número ou um tempo, né? A intensidade é aquilo que a gente falou. Intensidade pode ser qualquer variação. Então, muita gente confunde intensidade com peso, com carga. Não necessariamente, galera. Né? Então, eu posso fazer agachamento livre, sem carga, de forma intensa. Mas isso vai causar uma intensidade bem alta para quem já é bem condicionado, por exemplo? Sim, porque depende do volume também, depende do tempo que eu vou dar para ela fazer esse volume, então eu vou conseguir colocar intensidade nessa pessoa fazendo isso. Tá? Então, mecânica, consistência e intensidade. E isso nunca pode mudar. Nem para o meu aluno sedentário que chegou há um mês, né? Era sedentário, está há um mês treinando bonitinho todos os dias, isso não pode mudar. Primeiro vem a mecânica, depois a consistência, depois a intensidade. E normalmente quando a gente começa a colocar muita intensidade, o movimento às vezes começa a perder um pouquinho da mecânica. Então eu tenho que voltar atrás, parar um pouquinho, arrumar o que tem que arrumar, para depois sim de novo ir melhorando a consistência e a intensidade. Tá bom? Para cada vez a pessoa estar melhor de condicionamento físico geral. Ok? Então esses 3 pilares aí, eles garantem a eficiência do CrossFit. Né? Muita gente acha que é só intenso. Não, ele primeiro é mecânico, depois ele é consistente e depois ele é intenso. Tá? Então ele garante uma boa mecânica, né, aliada à consistência, que permite levantar mais carga em menos tempo. Né? Aumentando a intensidade dos treinos e promovendo melhores resultados de emagrecimento, força e saúde. Né? Então, isso é outra coisa que muita gente pergunta, mas CrossFit emagrece? Quanto tempo vou demorar para emagrecer? Mas CrossFit não vai me hipertrofiar? O que isso vai melhorar na minha saúde? Se falam tanto que CrossFit lesiona, né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente lá, tá? Então, mas é importante que a gente saiba, se melhorar, se tomar conta da mecânica, vai melhorar a consistência e depois a intensidade. É isso que vai
transformar a vida, né, tanto, né, de emagrecimento, tanto de força, quanto a vida saudável do seu aluno, certo? Então, como a gente mensura condicionamento físico, né? Se a gente fala tanto de condicionamento físico no meio do CrossFit, a gente vai mensurar através de alguns pontos. São 4 que a gente consegue mensurar o que é aí o condicionamento físico. Se o seu condicionamento físico está bom, não, melhorou ou não, tá bom? Então, através das 10 capacidades físicas, né? A cardiorrespiratória, muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Então, no CrossFit a gente trabalha essas 10 capacidades físicas, certo? Então, em alguns movimentos a gente vai trabalhar lá a questão cardio, a outra a gente vai na resistência muscular, força, flexibilidade e assim vai. A gente vai trabalhar todas essas 10 capacidades. Para quê? Para transformar o nosso corpo de novo em natural e essencial para conseguir executar as coisas de forma segura, tá? Beleza. O segundo é esse Roper. Roper significa que eu tenho que estar preparado para fazer qualquer atividade mensurável num tempo ok, né? Então, assim, a gente tem que pensar assim, eu tenho que estar preparada para tudo, né? Um dos slogans do CrossFit é exatamente isso, que o CrossFit prepara a gente para tudo, prepara a gente para a vida, né? Então, isso vai, de novo, desde lá para o meu avô, né? Até para atletas de alto rendimento. Então, obedecendo a intensidade daquela pessoa. Então, por exemplo, eu vou sortear aqui. Vou sortear que a pessoa vai fazer 10 agachamentos em 15 segundos. Então, eu consigo mensurar se essa pessoa conseguiu fazer esses 10 agachamentos, então ela tem que estar pronta para fazer tudo. Aí entra um pouco da parte de que o CrossFit, a nossa especialidade, né, dentro do CrossFit é não ser especialista em nada. O que isso significa? Significa que, por exemplo, vamos colocar um ginasta aí, né? Então, o Arthur Zanetti, por exemplo. O Arthur Zanetti, ele é muito bom na ginástica, né? A especialidade dele é essa. Ótimo. E aí a gente vai pegar alguém do levantamento de peso olímpico. Por exemplo, vamos colocar aí o Fernando, né, que é também muito bom na especificidade dele. Aí, vamos colocar que a gente queira fazer uma competição de ginástica com levantamento de peso. Aí o que a gente vai fazer? Então eu vou colocar que a pessoa vai ter que fazer 10 handstands e vamos colocar 10 snatches com 100 quilos. E vamos colocar esses 2 atletas para fazer. Eles vão, na especificidade deles, ser muito bons, né? Eles vão ser os melhores na parte, né, de ginástica, o Arthur e o Fernando na parte lá do levantamento de peso. Mas quando um tiver que fazer a parte do outro, né, isso não vai ser tão eficaz assim. Talvez eles consigam fazer, mas não com tanta facilidade. Então, o que essa parte de Roper significa? Significa exatamente eu preparar alguém para ser razoável, né? Tanto na parte do ginasta lá, quanto na parte do levantamento de peso. Tá? Então, ele não vai ser tão bom quanto o Fernando, nem tão bom na ginástica quanto o Arthur. Mas na hora que tiver que fazer os 2 juntos, talvez ele se dê melhor do que os 2. Né? Ele consiga terminar primeiro do que os 2, por exemplo.
Isso significa que ele vai estar mais preparado de condicionamento físico de forma geral e não específica, certo? Beleza. Então aí depois entram, né, as 3 vias metabólicas, que aí eu coloquei um desenho aí, né, para vocês, um gráfico para vocês entenderem. Então, a, né, via fosfogênica, a via glicolítica e a via oxidativa. O que isso significa? A potência que cada uma consegue aí, né? Então, a primeira de alta potência, né, a segunda, aí que vocês estão vendo na tela, média potência e baixa potência. E a gente vai trabalhar as 3, a gente não vai trabalhar só uma, né? Então a gente vai variar de treino para treino e a gente vai trabalhar essas 3. E aí, de forma geral, né, mesma coisa, a gente não vai deixar o aluno específico, o aluno com facilidade nesse movimento específico, né, ou nesse treino específico. Então, por exemplo, eu não quero só que ele se destaque abaixo dos 10 segundos, né, que seria lá alta potência. Eu não quero que eles... beleza, só quero que o meu aluno se destaque em treinos curtos. Não. Ou, treinos médios e nem treinos de longa distância que nem maratonista. Então, de novo, usando o mesmo exemplo, né, se eu pegar alguém que corra 100 metros muito bem e aí depois pegar algum maratonista, né, quando eu colocar um na zona do outro, eles não vão ser tão bons. Então, eu quero preparar de forma geral. Eu não quero que ele seja específico de nenhum... na verdade, de nada, né? Então, de nenhum estímulo só. Eu quero que ele seja amplo. Então, eu vou preparar, né, os meus treinos para eles serem de média, curta e longa duração. Porque assim eu vou trabalhar as 3 vias que é necessário para melhorar o meu condicionamento físico. Beleza, e a quarta e última, né, que a gente usa para mensurar, né, o condicionamento físico é o contínuo, né, doença, bem-estar e condicionamento físico. Então isso a gente, lembra que eu falei que sejam coisas que consiga mensurar. Então assim, eu tô doente, né, antes de eu ficar, né, assim, né, se eu tô doente eu comecei a melhorar, beleza, mas aí se eu, por algum motivo, né, agora a gente está numa fase bem crítica, né, do mundo, que é o surgimento aí do coronavírus. Beleza, então era um cara que ele estava aqui, no bem-estar, ele estava bem, saudável, vamos dizer assim. E aí, imagina, ele estava treinando, assim, né, ele não estava treinando, mas tinha uma saúde boa. E aí esse tempo, né, de 1 mês aí dentro de casa, os índices dele, né, essas bases aqui que eu coloquei para mensurar, então pressão alta, gordura corporal, densidade óssea, ele começou a cair. Então, daqui, para ele despencar para a doença, é muito mais rápido, né? Já um indivíduo com condicionamento físico bom, até ele, né, por exemplo, ficou 1 mês em casa, vamos supor que não conseguiu treinar, né, então, eu estava treinando super bem, e aí apareceu o coronavírus, eu estou tendo que trabalhar muito, mais do que eu trabalhava antes, e por algum motivo eu não estou conseguindo treinar mais, nem em casa. Então, bem provável que o estado de saúde dele venha para o bem-estar aqui, tá? Ele não tá doente, mas ele já não tá tão condicionado que nem ele era antes, né? Então, esse desenho ele mostra bem para qualquer doença, né? Para qualquer base que a gente queira usar. E eu coloquei umas aí, né? Massa muscular, tudo que a gente consiga medir. Então, pressão alta, eu tava com a pressão arterial tanto antes do corona, com certeza, né, agora ela deve estar, né, para quem tem pressão alta, por exemplo, talvez esteja mais. Por quê? Tensão no trabalho, e sem eu conseguir melhorar meu condicionamento físico. Então, esses 4 são que a gente consegue mensurar aí.
ok? Beleza. Aí o CrossFit é para quem? Se o seu aluno lá vier perguntar para você, mas eu tenho certeza que acho que você já respondeu essa pergunta. Mas será que isso CrossFit é para mim? Acho que CrossFit não é para mim, né? E aí é o que eu falo, o CrossFit ele é para todo mundo, né? Ele trabalha coisas que é importante não só para um atleta olímpico, mas para o meu avô, né? Então, cada um na sua intensidade, cada um no seu condicionamento físico, na sua capacidade, né? Ele é importante. Então, no meio desses 5 anos aí de CrossFit, eu já dei aula para cadeirante, eu já dei aula para criança de todas as idades, eu dei aula para idosa de 69 anos que tinha artrose, eu já dei aula para homem obeso com 160 quilos, e já dei aula para atletas de alta intensidade também, alta performance. Então, obedecendo aquela pirâmide que eu falei para vocês, da mecânica, consistência, intensidade, todo mundo deveria fazer CrossFit, né? É uma coisa que aquilo que eu falei, são movimentos naturais, então vão ser bons para o resto da minha vida, né? Eu não estou falando que você precisa competir CrossFit, né? Hoje em dia mudou um pouquinho, né? Mas 5 anos atrás, quando eu entrei no CrossFit, eu queria pesquisar alguma coisa sobre isso, aparecia lá o CrossFit Games, que é o campeonato, né, para descobrir o homem e a mulher mais condicionado do mundo. É óbvio que isso não vai ser para minha avó, né? Nem para mim, muito menos para minha avó, né? Então é importante a gente saber, né, e obedecer aquela mecânica, consistência e intensidade, porque aí sim vai ser bom para todo mundo, né? Inclusive, né, para uma pessoa obesa, para uma terceira idade, vai ser bom para todo mundo. Então, a próxima parte aí que eu queria falar para vocês, né, uma das perguntas que mais surgem também, né, que é os riscos e as lesões, né, que o CrossFit tem, né, que surge muito aí. Sobre isso, galera, eu não vou falar muito agora, porque na sexta-feira eu vou fazer a live, né, às 11 horas eu vou fazer a live sobre as lesões no CrossFit, se o CrossFit lesiona, né, exatamente o título aí do vídeo. Mas aqui, galera, eu vou simplesmente deixar uma coisa para vocês pensarem aí. O maior risco das lesões, né, como qualquer outra atividade que você for fazer, é você ter uma orientação ruim, né, ou a falta dela de um profissional. Então, lembra aquilo que eu falei lá numa das primeiras lives, que a gente está com a faca e o queijo na mão. Bons profissionais qualificados que não vão deixar isso acontecer, ainda são poucos, né? Então, se a gente estiver preocupado, não é a atividade física que lesiona, né? Muito pelo contrário. Quem vai deixar isso acontecer ou não é o profissional. Então, as coisas acontecem, né? Aí tem gente que eu já respondi perguntas do tipo: mas qual que é a chance de eu me machucar dentro do CrossFit? A chance é a mesma de uma pessoa que vai atravessar a rua e não vai olhar para os lados. Tem chance de você ser atropelada? Tem. Tem uma chance de você ser atropelada. Mas a gente pode diminuir essa chance. Se você olhar para um lado e para o outro, você vai conseguir atravessar e a chance vai diminuir muito de você ser atropelada. É a mesma coisa aí no CrossFit. Então, é muito importante a gente estar num box que os materiais estão seguros. É muito importante a gente saber quem é o nosso coach, né? Quem que está auxiliando lá a gente, quem que está fazendo a periodização desses treinos, se está se preocupando com isso. E é isso que é
É essa pergunta que a gente deveria se fazer, na verdade, né? Porque é muito engraçado, né? Eu vejo, às vezes eu levo meus sobrinhos pro futebol, tudo, e eu não vejo ninguém, nenhuma mãe perguntando, ou ninguém perguntando se, mas meu filho vai me machucar no futebol? Né? Por que essa pergunta é feita no CrossFit? Exatamente porque às vezes até os próprios profissionais não sabem explicar isso, né? E na live lá de sexta-feira eu vou falar sobre isso e sobre essa parte importante aí de como a gente tem que, de tudo que a gente tem de acervo para falar que não, CrossFit não machuca, né? O que machuca é a falta de orientação, é a má orientação ou, né, também, né, o lance de cada um não respeitar isso, né? Cabe o seu coach te travar quando você, né, às vezes eu vejo aí que tem alunos que ficam até bem bravos quando a gente fala, não, hoje não vai fazer com tal carga, mas isso a gente está deixando o movimento seguro para você, que é essa a nossa intenção. Pra gente não importa se você vai pegar 1 quilo a mais ou 1 quilo a menos, desde que aquele movimento esteja seguro para você, né? Então, basicamente, galera, é isso. Já dei a deixa aí que vai ter a live de sexta-feira, né? E nessa live aí a gente... Deixa eu mudar aqui um pouquinho. E nessa live a gente vai falar um pouco sobre essas lesões, né? Tudo que é importante saber, né? E é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui quem que entrou. Ri, pode colocar ele para treinar. Tem que colocar. Rê, Thaís, sua linda. Vanessa, bom dia. O coronavírus fazendo milagres, as pessoas acordando cedo, né? Nossa, que maravilha. Esse é o lado bom, pelo menos, né? O Alan. Isso aí, a aula de física. A Budi, Luizão. Bia, Nicole, Laura. Isso aí, galera. Uma galera entrou aí. E é isso aí, galera. Então, obrigada aí por ter visto mais uma live aí. Vai começar a soltar agora alguns conteúdos importantes aí no dia a dia para vocês irem acompanhando também. Beleza? Muito obrigada e bom dia.